Todos vocês que me ouvem, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui novamente, para continuarmos os nossos estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós temos mais uma igreja, a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Vamos estudá-la e gostaria que você estivesse comigo para vermos o que o Senhor Jesus determinou a João sobre esta igreja. Então, venham comigo, compartilhem com seus amigos, com membros da sua igreja, esse estudo, que é de suma importância para nós entendermos o que Deus e Jesus pede da sua igreja. Bom, então venham comigo. As 7 igrejas da Ásia, aula 4. Hoje nós vamos estudar a igreja que se localizava na cidade de Esmirna, atual Izmir, na Turquia. O nosso texto base está em Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11, e eu vou fazer a leitura para vocês. Carta à igreja em Esmirna, verso 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que foi morto e reviveu. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma observação aqui. Veja que o verso 11, Espírito, está maiúsculo. O a letra E da palavra Espírito está em maiúsculo. Então, é o Espírito Santo de Deus. Repetindo o 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, vamos passar ao estudo, né? É sempre um estudo resumido. Nós não estamos nos aprofundando mesmo nas questões que estão nos versículos, mas estamos passando um conhecimento básico. E esse conhecimento é suficiente para que você aprofunde no estudo dessas 7 igrejas e aprenda como que Jesus sempre falou à sua noiva depois do seu arrebatamento. Falou através dos apóstolos, né? E agora, por último, João, também um apóstolo, deixa essas cartas escritas a essas 7 cidades, que irão se prolongar ao longo dos séculos, para que a igreja atual e militante esteja atenta e seguindo aquilo que o anjo e o Espírito de Deus disse a essas igrejas lá no passado, quando João estava exilado na ilha de Patmos. Vamos lá. Já lemos, saiu o texto, Apocalipse 2, 8 e 11. Eu pediria que você, né, mantivesse esse texto, seja aí no celular, seja na Bíblia, né, para que nós estudássemos o que o Senhor diz. Bom, a cidade de Esmirna, a atual Izmir, ela está localizada, né, perto de Éfeso, e é uma enseada ali perto do Mar Egeu, na divisa ali da Turquia com Grécia e tudo.
se você depois verificar isso. Olha, a cidade de Esmirna, ela se destacava por ter um mercado público com 3 andares, que veio a superar o comércio de Éfeso. Então, eu queria, mais uma vez, colocar aqui o seguinte: cada carta que nós vamos estudar, as cidades têm características diferentes. E João falou para o povo da igreja dessa cidade, dentro das características e cultura das cidades. Não é? Então, também nós temos que ter um pouco de história para entender, não é? O contexto da qual foi escrito para os crentes das igrejas, né? Dessas 7 igrejas. Então, veja bem, Esmirna atualmente, como era também no passado, né, uma cidade importante. Ela hoje é atualmente a 3ª cidade mais populosa da Turquia. Ela tem cerca de 4 milhões de habitantes. Então, é uma cidade grande. Voltando à história do Império Romano, nessa cidade ele foi implacável com os cristãos. Tá? E ali ele desencadeou perseguições e mortes. Né? A igreja foi fundada, provavelmente, pelo apóstolo São Paulo, que foi um fruto do seu trabalho missionário na Ásia, com sede em Éfeso. Então, Paulo se estabeleceu em Éfeso, nós sabemos disso. Depois, Timóteo, seu discípulo, veio para Éfeso. João, temos também, pela tradição, que João também se estabeleceu em Éfeso. E dali, né, se expandiu para essas 7 igrejas da qual João escreveu. E no texto em que nós lemos, nós não vemos nenhuma palavra de crítica ou condenação à igreja de Esmirna. Às vezes falamos muito de Filadélfia, nós vamos chegar lá. Mas Esmirna também, pelo seu trabalho, pelo seu comportamento cristão, pela sua fé cristã, ela não obteve do Senhor Jesus nenhuma palavra de condenação. Ok? Então, vamos lá. Quais seriam as virtudes que estão dentro desse texto falando sobre a cidade e sobre a igreja de Esmirna? Bom, o versículo 8 dá logo a reconhecer que é o seguinte, que ela estava sendo perseguida e ameaçada de morte. E aí o Senhor, né, a reaviva, a anima, que mesmo ela nesse estado de perseguida, o Senhor, ele é o vencedor. Não é? O salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito. E parece que essa igreja, mesmo dentro dessa perseguição, ela tinha isso em mente. Adoração, louvor e pregação. Não é? Nós vemos dentro de todo o texto que o Senhor elogia essa igreja. E nós vemos aqui, né, um texto extraído que diz o seguinte, mesmo que por fora você pareça pobre, porque está sob perseguição, na verdade você não está assim. A verdade é que você é rica. Né? Estou falando de uma forma, escrevi de uma forma aqui para o nosso melhor entendimento. Ela é rica em quê? Se ela está sendo perseguida, se as igrejas estão sendo saqueadas, destruídas, o seu povo está indo à morte, né? O povo de Deus, a igreja de Deus está indo à morte pelo Império Romano, e ela é rica. Ela é rica porque ela tinha os olhos no seu Senhor. Ela é rica porque a sua fé, mesmo em meio a tantas provações, não deixou diminuir. A sua fé continuou grande. E ela continuou avante, pregando o evangelho. E, principalmente, mostrando
que eles eram cristãos. Eles tinham a imagem de Cristo. Não é? Então, é um grande exemplo para a igreja de hoje. Não é? É um grande exemplo para a igreja de hoje. A condição espiritual dessa igreja, né, ela está justamente em contradição com a situação econômica da cidade. Nós vimos aí no slide anterior que era uma cidade rica, ela tinha um mercado que superava o de Éfeso. Quer dizer, então ali havia transações, né, comerciais e econômicas que faziam o desenvolvimento da cidade, faziam com que a cidade fosse rica e fosse uma cidade de observação dentro do Império Romano naquela região. Era uma cidade importante. Apesar deles estarem sofrendo, devido à perseguição, uma pobreza econômica, espiritualmente eles estavam ricos. Eles estavam sendo sustentados pelo dono do universo, Deus. Eles estavam sendo sustentados em suas necessidades espirituais com aquele que é perfeito, o dono da igreja, Jesus Cristo. Era uma igreja que padecia, às vezes, fome, padecia, às vezes, perda de membros, perda de familiares, mas que não desistiam do seu compromisso com Jesus. Se é para morrer em nome de Cristo, nós morreremos. Nós não desprezaremos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É uma bênção, irmãos, nós pensarmos isso e transportarmos para os dias de hoje. Será que a igreja tem tido essa atitude da igreja de Esmirna? Será que a igreja tem tido essa atitude de levar o evangelho? De buscar as riquezas espirituais? Esmirna buscava. Nós vemos que os judeus que ali estavam, né, eles são opositores da igreja, né? São judaizantes, são o judaísmo, quer dizer, eram religiosos, enquanto a igreja era uma igreja que pregava o evangelho. Havia os judeus que queriam trazer a religiosidade para dentro. Então, eles são chamados, né? Aqui, no verso 9, sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás significa que os judeus, eles estavam querendo, dentro da sua religiosidade, comprometer os cristãos de Esmirna, trazê-los à prova e vê-los falhos. Mesmo que alguns, né, fala aqui, né, no verso 10, né, que nada tem mais das coisas que hás de padecer. Então, veja bem, mesmo no padecimento, mesmo no sofrimento, você não teme, não tenha medo. Mesmo que o diabo vai lançar algum de vocês na prisão, esses 10 dias fala de pouco tempo, tá? E não de dias determinados. Que vocês terão essa tribulação. Sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, é como Paulo diz, né? Em Romanos 8, eu gosto desse texto, é mais ou menos isso, é como se João estivesse dizendo isso a eles. Romanos 8 e 31, eu quero ler, é o resumo realmente do que essa igreja passava, mas era aquilo que ela entendia, era aquilo que ela vivia no seu dia a dia. Romanos 8 e 31, a partir do 31, diz o seguinte: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou mesmo o seu próprio filho, antes o entregou para todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? A igreja estava sendo suprida.
porque ela era fiel. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A igreja de Esmirna estava sendo justificada, mesmo na tribulação, pelo Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. E quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Era Jesus que intercedia por aquela igreja, irmãos. Mesmo no meio das lutas. Por isso que ela era rica. Porque era um pedaço do corpo de Cristo, em que ela vivia realmente a verdade do Evangelho, os ensinos de Cristo, os ensinos dos apóstolos. E principalmente o 35. Esmirna tinha isso no seu coração. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Era tudo isso. O 35 é um resumo do que Esmirna passava. O 35 aqui é o resumo daquilo que a igreja ali naquela cidade estava passando. Mas quem? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou. Esse era o lema da igreja, irmãos. Se esse texto aqui de Romanos 8 tivesse sido transplantado para dentro do capítulo 2, a partir do verso 8 de Apocalipse, para a igreja de Esmirna, seria, não é, realmente aquilo que era a vida da igreja de Esmirna. E continua. Porque estou certo de que, olha, isso aqui era o lema, era a vida diária da igreja de Esmirna. Porque estou certo de que nem a morte, perseguição, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Quer dizer, havia ali um grupo de judeus que tentavam, de qualquer modo, exterminar o evangelho, por isso eram chamados da sinagoga de Satanás. Mas nem esses principados, nem essas potestades, nem o que eles estavam ali vivendo, nem o presente, nem o porvir, o que iria de vir de perseguição, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, quer dizer, qualquer pessoa dentro daquela cidade de Esmirna que se levantasse para destruir a igreja de Cristo, não poderia separar aqueles irmãos e irmãs do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é vida, irmãos. Isso é vida. Isso é vida espiritual. A igreja de hoje precisa de acordar para isso. Estamos muito envolvidos com as atualidades, com o mundo. Eu não estou dizendo que não é para nós seguirmos o que a ciência nos oferece, mas principalmente temos em mente que nada nos pode separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Essa é uma verdade. Havia ainda ali em Esmirna, por que entender isso? Em todo o mundo helenístico, quer dizer, ali da Grécia, os judeus se reuniam no sábado para adorar a Deus em suas sinagogas. Nós estamos explicando aqui o que é isso de sinagoga do diabo. Paulo fala isso nas suas viagens ali pela Ásia Menor, que ele ia sempre às sinagogas, e nas sinagogas ele proclamava Jesus como Salvador e Messias.
que eles estavam esperando. Os judeus estavam esperando o Messias, enquanto Paulo já o apresentava não como Messias, mas como Salvador. Ele já tinha vindo. A questão é que naquela cidade os judeus tinham uma grande influência, tanto comercial, política e econômica. Então, eles tinham uma grande influência em tudo que acontecia dentro da cidade de Esmirna. E o que eles diziam é que esses homens estavam deturpando as ideias do Império Romano e que deveriam sofrer as punições do Império Romano. Então, dentro desse período da igreja de Esmirna, muitos foram jogados nas prisões, muitos foram mortos. Aqueles que diziam-se discípulos de Jesus, né, eles tinham que estar dispostos a ir para a prisão e, se necessário, dar a sua vida pelo seu testemunho, pelo seu Senhor. Esmirna também era o centro de adoração ao imperador. E nós vemos que, nessa época, Roma tinha 2 imperadores, né? Se dividiu para melhor. Não vamos entrar nas confusões aqui dessa divisão, mas se dividiu o Império Romano em ter 2 imperadores para melhor administrar todo o seu território. Não é? Então, havia Constantino e havia Licínio. Não é? Então, ali era um centro de adoração ao imperador romano. E qualquer um que não se ajoelhasse, não adorasse o imperador, ele sofria as consequências. E as consequências, uma delas era a morte. Então, por isso que aqui no texto fala que muitos cristãos foram executados. E aí Jesus dizia, olha, esses não são judeus, mas são homens usados por Satanás, que trabalhavam por detrás para jogar os cristãos no martírio. E a igreja resistiu. Nós lemos agora Romanos 8, não é? A partir do verso 31 até o verso 39, é Cristo mostrando o seu amor pela igreja, que mesmo no sofrimento, ele é o nosso Senhor. E haveria exortação? Não. Diante desses fatos que nós lemos, diante dessas leituras bíblicas que nós fizemos, da mesma forma que Filadélfia, a igreja de Esmirna não recebeu nenhuma repreensão, porque os sofrimentos deles tinham ajudado a manter os cristãos puros na fé e na vida, né? O Senhor exortou a igreja a ser fiel até a morte. Então, o Senhor não negou que eles passariam pela morte, mas pela morte do corpo e não da alma, do espírito. E nós temos essa mesma garantia dada pelo Senhor Jesus Cristo, que, vindo uma perseguição à igreja, seja de que formas for, devemos ser cuidadosos e fiéis a Ele, quer na vida ou no caminho da morte. Vou voltar para Romanos. Romanos 8:14 nos deixa também. Romanos 14:8, desculpa. Ele nos deixa também um exemplo de como a igreja enxergava esse momento em que ela estava passando. Ela entendia o que diz em Romanos, capítulo 14:8, que diz o seguinte: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor vivemos. Morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. É essa a certeza que a igreja dos dias de hoje tem que ter. Nós somos do Senhor, e para sermos do Senhor, nós temos que estar com a nossa fé em alta. Nós temos que estar com as nossas vidas espiritualmente
espiritualmente ligadas ao Senhor. Nós temos que estar estudando a sua palavra e vendo qual é a sua vontade para a nossa vida. Porque, independente da situação em que nós estivermos, vivos ou mortos, nós somos dele. E o preço foi alto, foi preço de cruz, foi preço de sangue que nos comprou. Igreja, se atente para isso. São os últimos dias. Podemos estar na última volta de uma corrida. Ainda há tempo, irmãos, de nós recuperarmos certos valores que foram descritos aqui por João e por Paulo, onde eu estou me concentrando. As promessas. Nós já falamos da promessa, a promessa da coroa. Né? No verso 7, essa coroa da vida não é uma promessa de recompensa especial para os mártires, mas todos os que pertencem a Cristo receberão uma coroa da vida. Deus promete a coroa a todos que o amam. Olha, irmãos, todos que o amam. Tiago 1:12. Isso estava presente na igreja de Esmirna, o amor àquele que deu a sua própria vida pela igreja. E essa figura da coroa, né, ela não vem da monarquia, ou do imperador, ou de um rei, ou de uma rainha, mas de jogos atléticos que aconteciam naquela região, principalmente na Grécia. E aqueles que lutavam, ou corriam, né, ou faziam qualquer outra modalidade, que estavam ali dentro de uma parte do divertimento, que a gente chamava, né, dos esportes gregos, que vieram dar origem às Olimpíadas que nós vimos hoje, os competidores que chegavam em primeiro, que ganhavam, eles recebiam uma coroa de louros. Vocês podem ver aí em 1 Coríntios 9:25. Né? Então, João, mostrando esse exemplo que estava dentro da cultura ali, ele diz isso, que todo cristão, não só os martirizados, não só aqueles que tinham sido mortos, mas todos que tinham sido fiéis, receberiam esse prêmio na vida eterna. Não é? Fala sobre a segunda morte. A segunda morte, né, é a morte eterna, é aquela que está lá no trono branco. Nós estudamos isso, né, quando estudávamos escatologia bíblica, sobre o grande trono branco. E o Senhor Jesus já tinha ensinado isso em Mateus. Olha o que o Senhor Jesus disse. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes, temai aquele que pode fazer no inferno, pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, vamos ter cuidado, irmãos, com a nossa fé, para que ela não desfaleça, para que ela não diminua. Vamos ter cuidado. Esse quadrinho azul aí, eu quero dar uma explicação sobre ele. Né? O significado da igreja de Esmirna é mirra. A era da igreja, é aqui que eu quero explicar e o contexto. A era da igreja aqui, ela está dentro do ano 100 a 313 depois de Cristo. E foi a era da maior perseguição e martírio da igreja pelo Império Romano. Não é que João escreveu a carta entre 100 e 313 depois de Cristo. Não. É que essa carta, né, se assemelha à igreja que estava presente dentro desse período. Foi a primeira grande perseguição que a igreja sofreu. Né? Então, é uma alusão à igreja desse período, que foi a época da perseguição e martírio pelo Império Romano à igreja. Ok? Então, é aquilo que eu disse. Nós vamos ver daqui para frente sempre esse quadrinho azul aparecendo.
O que eu quero dizer é que essas cartas de João às igrejas, elas acabam, né, demonstrando hoje, em 2022, para nós, os períodos em que a igreja viveu, que igrejas semelhantes apareceram. Então, apareceram igrejas semelhantes a Esmirna, ao longo do tempo, a Éfeso, a Sardes, a Filadélfia e assim por diante. Não totalmente. Não é? Então, toda a igreja entre 100 a 313 depois de Cristo sofreu perseguição e sofreu martírio. Não estou dizendo isso, estou dizendo que a maioria. Mas, por estudos escatológicos, por estudos de teólogos, nós vemos que dentro desses períodos haviam também igrejas mais localizadas, ou vezes em locais isolados, que traziam a lembrança, né, o que se passava, o que se passou em Éfeso, em Filadélfia, em Sardes. Ok? Não que essas igrejas que foram escritas não apareceram dentro desse período aqui, mas aqui é a maioria. Se nós estudarmos a história da igreja como uma grande história, nós vamos ver que os grandes acontecimentos foram perseguição e martírio. Então, está aqui, ó, período das transições do Império Romano aos cristãos. Foi o período de maior fé e amor fraternal da igreja. Irmãos, nós conseguimos recuperar isso? Nós temos ao nosso lado aquele que diz que estarei convosco até a consumação do século. Aquele que promete nos dar a coroa da vida. Aquele que diz que se nós estivermos nele, independente da morte ou da morte, nós somos dele. Nós temos que fazer um exame de consciência. Quando nós fizemos a nossa profissão de fé, aceitando Jesus como nosso Salvador, nós pensamos em que é ser pertencente à Igreja de Cristo, o que isso implica, não é? E essa igreja, né, o período que João fala, o período que essa igreja está inserido dentro da história, ela termina com o Edito de Milão em 313 depois de Cristo, assinado pelo imperador Constantino. Não é? E o que é esse Edito de Milão? Ele foi proclamado em junho de 313, ô louco, 13 de junho de 313. E diz o seguinte, que estaria, a partir dessa data, estabelecido a liberdade cristã. Então, veja bem, muitos dizem dentro da história que foi quando Constantino, o imperador do Ocidente, e Licínio, o imperador do Oriente. Vocês lembram que eu falei que o império estava dividido para melhor governança? Então, apesar que de governança, se você vê na história, os dois eram mais inimigos do que amigos. Essa liberdade religiosa ela veio para todas as religiões que estavam dentro do Império Romano, inclusive a cristã. Então, não foi só para os cristãos, foram para todas as religiões que se proclamavam dentro do Império Romano. Porém, a principal e com maior número era a Igreja de Cristo, eram os cristãos. Então, dentro, né, desse edito, depois você pode procurar, dizia o seguinte, que tudo aquilo que tinha sido confiscado dos cristãos, tudo que tinha sido destruído, né, os lugares de culto, os lugares em que eles moravam, nesse edito de Milão, foi assinado pelos imperadores, que o mesmo seria devolvido aos cristãos, sem pagamento de qualquer indenização e sem qualquer fraude ou decepção. Então, seria devolvido a eles como deles foram tirados. Irmãos, olha, foi o período
né, final da grande perseguição aos cristãos. Não estou dizendo que daí para frente a igreja nunca mais foi perseguida, não. Foi um período de grande perseguição. E olha como que Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Divina Trindade, viu na igreja de Esmirna esses exemplos e viu que ela foi fiel, ela não se importou com bens materiais. Ela foi abençoada espiritualmente. Mas no final de todas as coisas, com esse edito de Milão assinado pelo imperador, ela também teve a bênção material devolvida sem que ela tivesse nenhum sacrifício. Você já ouviu aquele versículo que diz que o Senhor Deus nunca viu o justo padecer do pão? Pão ali fala de coisa material. Irmãos, se eles passaram um período que às vezes não tinham lugar nem de reunir, não tinha lugar nem de morar, agora foi tudo devolvido. Deus é fiel para quem é fiel com Ele. O Senhor não muda os seus propósitos. Nós é que mudamos os propósitos dele. Devemos tomar cuidado com isso. Andamos falando aos quatro ventos. Deus não muda os seus propósitos. Deus não muda os seus propósitos, querendo justificar os nossos propósitos. Tome cuidado. Deus não muda os seus propósitos. Então, nós devemos entender os propósitos de Deus e não inserir Deus nos nossos propósitos. Sejamos uma igreja, irmãos, que busque a vitória que, mesmo na dificuldade, a igreja de Esmirna recebeu. E a firmeza na fé e no amor daquilo que Jesus tinha prometido. Amém? Que Deus nos abençoe. Próxima aula, nós vamos estudar a igreja de Pérgamo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E o Senhor te dê a paz. Até a próxima aula. Um grande abraço do pastor Paulo Rogério. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.